pastora tem uma palavra para o meu coração, para o seu, e que é incrível, né? Tudo alinha, os louvores, o que é ministrado. O Senhor sempre cuida de tudo. Amém? Ora junto comigo então. Pai, nós queremos abençoar a pastora, que o Teu Espírito conceda a ela liberdade para ministrar sem nenhum peso, sem nenhuma distração, sem nenhum impedimento. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir do Senhor nessa manhã. Então, usa ela como seu instrumento para nos abençoar. Aleluia. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. As crianças já podem ir para a salinha, estão liberadas. Amém? Queridos, eu estou pegando a palavra no horário de terminar o culto. Então, vocês tenham paciência, não fiquem ansiosos, tá bom? Meu esboço tem só 14 páginas. Então, que o Senhor me ajude. Amém. Mas eu creio que essa palavra é de Deus para a sua vida. Amém? Hoje é um culto, né, para as mães. Eu vou falar muito para a mãe aqui. Mas essa palavra tem aplicação para todos. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela sempre tem aplicação para a nossa vida, né? E o Senhor, Ele nos chamou para gerar, que é o título dessa palavra de hoje. E eu achei tão legal que o irmão, né, falou. Para mim foi uma confirmação de Deus, né? Ele falou do mandamento, que foi o primeiro versículo que o pai dele entendeu, né? Ide multiplicai-vos. E ele poderia não ter compartilhado isso. Mas eu falei, é confirmação, né? E ele cumpriu esse mandamento tão bem, né? Que teve 14 filhos. Eu não sei se está sendo gravado, mas eu quero mandar um abraço para minha mãe, porque eu sei que ela vai assistir depois essa palavra. E dizer para ela que eu a amo muito. Sou muito grata, né, pela vida da minha mãe. Porque gerar, irmãos, é uma missão. É uma missão de Deus para todos. Então, como eu disse, a palavra hoje tem aplicação para todos, independente se você é mãe, se você é pai, se você ainda não tem filhos. Amém? E eu vou precisar muito de usar meu esboço, irmãos, porque eu estou na melhor idade. Tenho 47 anos. Eu sei que você deve estar pensando, parece 37. Tenho certeza que você pensou isso. Mas eu estou na melhor idade, sabe? É a idade que a sua mente está mais clara, que você está mais plena, que você está super, né? Então, eu vou precisar de usar, porque, às vezes, dá uma fogueada, sabe? Na mente. Mas tenham paciência comigo, me amem, né? E a Bíblia diz assim, irmãos, que... Eu queria que a Sara colocasse para nós ali, Provérbios 4:18. Olha, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Coloca o próximo, Sara. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, é à medida que você ouve a palavra do Senhor, que você vai sendo transformado. É isso que nós acabamos de ler. A vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Talvez hoje, né, você se olhe e você fala, meu Deus, eu preciso tanto melhorar, eu preciso tanto avançar, né? Mas você só vai alcançar isso se você contemplar o Senhor. O que muda a nossa vida é contemplar o Senhor Jesus, é contemplar Cristo na palavra. Por isso que é tão importante você estar aqui. E você sabia que é por isso também que o diabo faz de tudo para que você não chegue até aqui. Porque é aqui que você contempla o Senhor através da palavra, através da pregação. Eu quero te dizer, não é lá na internet, no fast food, que você escolhe o que você quer ouvir. Porque eu vou te falar uma coisa, quando você vem até aqui, o Senhor nos usa para falar com você. Amém? Mas quando você está lá ouvindo,
quando começa a te confrontar, você muda, né? Ah, não quero ouvir isso aqui, não. Vou ouvir outra palavra. É aqui que você contempla o Senhor e é aqui que a sua vida é transformada. Amém, queridos? Então, gerar, meus irmãos, é um chamado de Deus. Gerar é um chamado de Deus. Para todos. E gerar também é um mandamento. E eu queria falar agora mais assim para as irmãs, né? Que a maternidade, ela é um mandamento. E a maternidade é uma missão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que as mulheres não querem mais ser mães. Não querem. Né? A maternidade é a pior coisa. Maternidade vai acabar com a sua vida. Né? Vai acabar com você. É ruim, não presta. Isso é uma grande mentira do diabo. E nós precisamos desconstruir essa mentira. Como igreja, nós precisamos ensinar as nossas crianças. Eu me lembro, né, um tempo atrás, tinha 2 crianças, assim, bem pequenininhas. E eu estava falando sobre isso, e elas falaram, Deus me livre, assim mesmo, de ser mãe, cuidar de criança. Eu falei, gente, aonde que eu ouvi? Eu ouvi em algum lugar, né? Mas é isso que tem acontecido, né? A maternidade está sendo totalmente deturpada. É fácil? Não, não é. Não vou mentir para você, porque nenhuma missão é fácil. Mas deixa eu te falar, essa missão que o Senhor nos deu é para a gente formar nas nossas crianças o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo falou assim, que gerar, né, ele estava sofrendo dores de parto. Então, gerar tem dores? Tem. Gerar filhos naturais e filhos espirituais. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, eu estou sofrendo de novo dores. Eu percebo que, quando ele fala isso, ele está um pouco bravo com aqueles irmãos. Ele fala, poxa, eu já ensinei para vocês e agora eu tenho que ensinar tudo de novo. Mas é isso que acontece, né? Para gerar o caráter de Cristo numa criança, para gerar o caráter de Cristo num filho espiritual, dá trabalho. Amém? Mas é uma missão do Senhor para nós. E eu quero ler com você vários versículos para provar para você que o que eu estou falando aqui é verdade. Amém? Então, eu quero que a Sara coloque ali Gênesis 1, 28. Amém? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Para quem que Deus falou isso, irmãos? Para nós. Mas, primariamente, para quem que ele tinha falado isso aqui? Para Adão. Aí talvez você pense, isso aqui não tem nada a ver comigo. Deus falou para Adão, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia fala lá em Romanos 5,12 e em 1 Coríntios 15, 22, que a gente não vai ler agora, que Adão é o primeiro representante nosso. Né? E é por causa dele que o pecado entrou, porque ele é o nosso representante. Então, quando o Senhor falou para ele, ide, enchei a terra, multiplicai-vos, ele estava falando para nós também. Amém, queridos? E vamos para o próximo, Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé, agora Deus vai falar a mesma palavra para Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão, agora Deus falando para Abraão, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse foi qual? Qual que você leu, Sara? É porque ela pôs põe o 2, Sara.
Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Extraordinariamente. Gênesis 17, 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Gênesis 24, 60. Abençoaram a Rebeca, agora Deus falando com Rebeca através dos seus irmãos. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Deuteronômio 1:11. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. O Senhor falando para o povo quando eles estavam lá no Egito. E eles se multiplicaram muito e se tornaram poderosos. 1 Coríntios 15, 45. Agora aqui eu estou indo para o Novo Testamento, ok? Porque isso tudo aqui, irmãos, foi falado no Velho Testamento. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Tem mais um, Sara? Não, é só até aí, tá certo. Irmãos, deixa eu te explicar rapidinho esse versículo que nós lemos aqui. Porque se você não lê ele dentro de um contexto, e eu só peguei um versículo porque eu não tenho tempo. Meu tempo é pouco aqui. Mas eu quero te explicar o que o Senhor está falando nesse contexto. Que antes, lembra que eu falei que nós tínhamos um representante? Que era Adão. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Agora nós temos outro representante, que é o Senhor Jesus. E aqui o que esse contexto está dizendo é o seguinte: Jesus, ele elevou o padrão para nós. Antes, era só para a gente encher a terra de filhos naturais. Agora o padrão elevou. O Senhor quer que a gente tenha filhos espirituais também. Então, o mandamento agora é: você precisa encher a terra com filhos naturais e filhos espirituais. Todos foram chamados para gerar filhos para Deus. E aí o Senhor Jesus fala para os discípulos, né? E para nós hoje, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, o Senhor nos mandou, como eu disse, ter filhos. Irmãos, eu ouvi uma pessoa na internet, muito relevante, e essa pessoa falou assim: olha, eu acho que esse mandamento era para antes do pecado. Depois do pecado, você não precisa mais ter um monte de filho. Mas eu mostrei para vocês que não. Que mesmo depois, o Senhor falou para Noé, Abraão, Rebeca, e está falando com nós hoje. Amém? Então, vamos combater essa crença errada de que ter filho é ruim, que acaba com a nossa vida, e que nós não precisamos tê-los. Amém? E que nós também não precisamos gerar pessoas e trabalhar na obra do Senhor. Amém? Agora, eu queria falar aqui, rapidamente, de algumas perguntas legítimas que você pode estar fazendo aí na sua cabeça. Eu posso escolher não gerar? Sim ou não? Pode. Posso escolher não gerar. O Senhor nos criou livres. E Ele nos aponta o caminho, irmãos. Ele fala: não vai para aí, não vai para lá. Mas, no final das contas, é você que vai escolher. Amém? E Ele não interfere na sua escolha. Porque Ele não interferiu quando Eva foi lá e pegou aquela bendita fruta lá. Ele não foi lá e impediu, mandou um anjo. Ele não impediu o filho pródigo de sair de casa e fazer um monte de besteira. Então, se você faz as suas escolhas, amém. Não quer dizer que está certo. Ok? Deus separa pessoas para serem solteiras e não terem filhos? Sim ou não? O que vocês acham? Pode errar. Sim. Ele separa.
A Bíblia diz, né, está escrito, eu não vou ler, lá em Mateus 19, 11, 12, Jesus falou que tem pessoas que são separadas para isso. Não precisa pôr, Pedro. Pode colocar, mas eu não vou ler, não. E o Senhor também mandou Jeremias. Ele falou, Deus proibiu Jeremias de casar e ter filhos. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Quando o Senhor faz isso com alguém, é para dedicação exclusiva dele. Não é para a pessoa ficar em casa se coçando, não, irmãos. Porque as pessoas hoje, elas não querem ter filho por preguiça. Elas não querem fazer a obra do Senhor por preguiça. Né? Então, quando Deus separa alguém para não casar e não ter filhos, é para que essa pessoa sirva Ele exclusivamente. Então, só nesses casos que as pessoas são separadas para não terem filhos. Ok? Uma outra pergunta. Se eu não quiser gerar, eu vou para o inferno? Não, também não. Você não vai porque você é salvo pela graça. É um presente de Deus a salvação. E o Senhor não nos obriga a fazer absolutamente nada. E a infertilidade? A infertilidade não é a vontade de Deus. E eu quero liberar uma palavra aqui, irmãos, profética nessa manhã. Que se é o desejo do seu coração gerar, o Senhor vai abrir a madre. Filhos espirituais e filhos naturais. Amém? Eu declaro isso sobre a vida de vocês todos. Agora eu quero passar para um outro tópico dessa palavra, que é gerando na dependência do Senhor. Porque, queridos, sim, gerar pode se tornar muito doloroso se a gente tentar fazer isso na nossa força. Pode se tornar impossível. Quando eu falo gerar, não é só dar à luz, mas é todo o processo envolvido. Amém? Então, nós precisamos fazer isso na dependência. E eu quero ler com vocês rapidamente Gálatas 4, do versículo 21 ao 26. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí. Eu acredito que... Você vai pôr na NVT, Sara? Pedro, na NVT, né? Ok. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres, presta atenção agora, essas 2 mulheres, essas 2 mães, ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que os escravizou. Olha o que a lei faz conosco, querido. A lei nos escraviza. Quando a gente serve a Deus, porque eu não posso fazer por obrigação, isso nos torna escravos. Nós fazemos as coisas para o Senhor em amor. Não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. É porque não combina com a nossa identidade mais. Tem coisas que a gente não faz porque não combina mais com quem nós somos. Amém? E a gente faz com alegria. Porque não somos escravos. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa Jerusalém de agora. Está falando dos judeus, né? Porque eles vivem debaixo da lei até hoje. Pois ela e seus filhos vivem sob escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial, do céu. Ela é uma mulher livre. Ela é a nossa mãe. Então, nós, queridos, não somos apenas filhos de Abraão, nós somos filhos de Sara, porque nós estamos na graça. E isso aqui é muito complicado, eu vou falar para você. É complexo de entender. Esse capítulo 4 de Gálatas é muito complexo, mas eu quero explicar para você facinho, facinho. Mas eu vou ler, tá bom? Para você entender o que nós acabamos de ler. Sara e Agar representam 2 alianças, ok? Deixa eu falar primeiro o que são essas alianças. Você sabe que tem o Velho Testamento e o Novo, certo? O Velho Testamento é antes de Cristo, quando as pessoas precisavam obedecer à lei do Senhor, porque se elas falhassem, era terrível. Vinha mesmo o fogo
né? E o juízo vinha sobre as pessoas. Se você lê o Velho Testamento sem a lente do Novo, você fica até com medo, né? Uma vez uma colega minha pediu para eu ensinar ela a ler a Bíblia. E eu falei, começa do começo. Eu sou assim, irmãos, tem esse negócio de começar no meio, não, começa do começo. E ela ficou horrorizada, ela falou, meu Deus, eu não sabia que tinha essas histórias estranhas na Bíblia. O Senhor não esconde nada de nós. Mas o Velho Testamento era assim, coisas terríveis aconteciam porque as pessoas estavam debaixo do juízo de Deus. Agora não, agora nós estamos na graça. Agora nós estamos numa nova dispensação, aonde o Senhor está guardando toda a ira dele para o dia da sua vinda. Então, ele está sempre nos dando oportunidades, amém? Então, essa é a diferença da nova aliança e da velha. Aí, olha, a Sara representa a graça. Graça é a dependência de Deus, porque ela jamais, presta atenção nisso, irmãos, Sara era velha e estéril, ok? Então, ela jamais conseguiria gerar um filho sozinha. Sara era livre. Dependência significa entender que não tem nada a ver comigo. Tudo que eu recebo é favor de Deus, ok? Então, Sara representa a graça. Agar, por sua vez, representa a lei e a independência de Deus. Agar não precisava de Deus para gerar. Ela era jovem, era fértil, porém ela era escrava. Independência fala de boa performance e mérito. Tudo porque eu fiz e mereço, então, eu receber alguma coisa. Eu fiz, eu orei, agora Deus me deve algo. Eu dei uma oferta para o irmão Daniel, agora Deus tem que me pagar de volta. Isso é querer merecer as coisas do Senhor. E não funciona isso com Deus. Deus quer se relacionar conosco em amor. Ele quer se relacionar conosco na graça. Eu vou fazer uma ilustração muito rapidinha aqui, prometo, mas para você entender bem. Imagina que a Sara, ela foi lá no pediatra, lá, né, para fazer o pré-natal. E aí ela encontrou lá alguém que estava lá também, porque essa pessoa está querendo gerar um filho. E aí ela fala para a Sara assim, dona Sara, ela vai achar estranho, né? Sara velha. Como assim? Como é que faz? Eu estou querendo tanto gerar um filho. Como que eu faço para gerar um filho? O que vocês acham que Sara vai responder, irmãos? Não sei. Foi Deus. Isso é a graça. Não sei, não fiz nada. Foi Deus que fez, sou velha, sou estéril. Aí, vamos a outro cenário. A Agar está lá no pediatra. Aí, chega a amiga. Uai, Agar, você está grávida? Não estava sabendo, não. Conta aí como é que faz. Faz sim, filha, eu vou te ensinar. Ó, você marca o dia certo, come melhor, que sabe dar aquela, né? Ela sabe como fazer um filho. Ela não precisa de Deus. Isso é viver na independência. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Por que eu estou falando isso, né? Dessas duas mulheres. Sabe por quê, queridos? Tentar gerar na nossa força, tentar criar filhos na nossa força, tentar fazer a obra de Deus na nossa força, é muito pesado, é muito difícil. Você precisa ser totalmente dependente do Senhor. Aí você gera com alegria. E eu quero te falar uma coisa. Quando o anjo apareceu para Zacarias, ele também já era muito velho. E o anjo falou assim para ele, olha, eu vou dar um filho para a sua esposa Isabel, mas eu quero te falar uma coisa. Vai ter muito prazer e muita alegria. Aí o anjo foi visitar Maria. E ele falou, Maria, vou te dar um filho e vai ter muita alegria. É isso que Deus quer para nós, queridos. Deus quer que a gente faça com alegria, que a gente gere com alegria a nossa maternidade, o nosso trabalho na casa do Senhor tem que ser com muita alegria. Se não for assim, não tá certo. Está faltando alguma coisa, está faltando dependência. Amém? E agora, né, que eu já terminei essa parte aí, eu vou realmente para a palavra de hoje, que é como flechas. Eu quero até que a Sara
que o Pedro coloca, não sei se está aí a imagem, Pedro. Deixa só eu ler um versículo antes que eu coloquei aqui. Não precisa colocar não, Pedro. O Senhor falou assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, de novo, tudo que nós fazemos é na dependência do Senhor. Amém? Agora, como flechas. Sara, coloca o Salmo... Pedro, é sempre a Sara que está lá. O Pedro deve estar irritado já. Pedro, coloca aí para mim o Salmo 127. Amém? Olha o que a palavra diz, irmãos. Tudo isso aqui é só para... Tá vendo? Eu falei para vocês que as palavras estão... Minha bênção, eu tenho a mente de Cristo. É só para endossar mais ainda o que eu estou falando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Eu amo isso aqui, irmãos, eu oro direto. Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Todo dia, quando eu durmo, eu falo: Senhor, amanhã toda a provisão já vai estar preparada para mim. É a palavra do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa palavra significa presente. Então, filho é presente. Filho é herança do Senhor. E Deus não dá herança ruim para ninguém. Deus dá herança boa, irmãos. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz, de novo, feliz é o homem que enche delas a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Só até aí. Então, meus amados, filhos são herança do Senhor. E Deus não dá herança ruim para ninguém. Aí você pode estar pensando, né? Ah, não, mas dá trabalho demais. Né? Às vezes as irmãs, elas ficam bravas comigo, elas falam: ah, você está romantizando a maternidade. Não, irmãos, não estou romantizando. É difícil, tem muito choro. Né? Quem gerou aqui sabe. Tem choro. Mas tem tanta recompensa, tem tanta alegria. Amém. Glória a Deus mesmo. Eu ainda não ouvi da Kézia o glória dela. Estou esperando, estou aguardando aquele momento. Amém. E eu coloquei aqui assim: é verdade, filhos dão muito trabalho. Porém, é um trabalho que você pode fazer na dependência do Senhor e ter muita alegria, né? Como eu disse. E, queridos, eu quero te falar uma coisa. Eu quero lembrar da missão, porque eu não posso te deixar esquecer. Que eu queria ter feito isso antes, mas é porque algumas pessoas não estavam aqui, o Senhor não me permitiu. Essa missão é para quê que eu tinha dito? Gerar nos filhos o caráter de Cristo. Você que é mãe e pai, eu quero que você visualize agora. Pode fechar o seu olho um minutinho? Visualize os seus filhos aí, se você tem. E eu quero que você pense assim, não para gerar acusação. Eu estou gerando o caráter de Cristo no meu filho? Meu filho está tendo o caráter de Cristo? Pode abrir os olhos. Porque se não tiver, você está falhando na missão. Mas ainda dá tempo. Nunca é tarde para começar com o Senhor. Amém? Não, né? Eu coloquei aqui, filho não acaba com a nossa vida. Isso é uma grande mentira do diabo, que ele tem colocado na cabeça das pessoas para que elas não gerem e não obedeçam o mandamento do Senhor. Agora, irmãos, eu quero falar aqui desse Salmo 127 a respeito da flecha, que a Bíblia fala que os filhos são como flechas. Alguém aqui já atirou flecha? Neymer? Irmão Daniel? Quem mais? Pastor Augusto, Pedro, Sara. Cadê minha foto? Trouxe uma foto para vocês. Olha, sou eu, gente. Tentando atirar uma flecha. Eu fiz muito bem, tá bom? Quero te dizer que eu quase acertei o alvo. Mas eu cheguei perto.
Só que eu descobri uma coisa, não é fácil. É difícil. Tem que ter força para puxar aquele negócio. Se você for fraco, não vai, não. Então, para você lançar os seus filhos, que a Bíblia está falando que são como flechas, precisa de muita coisa envolvida. Eu fui assistir um vídeo, eu pensei, vou mostrar um vídeo para os irmãos, mas os vídeos tinham 20 minutos. Como é que eu ia fazer um trem desse? Mas você precisa ver como é que faz para fazer uma flecha. Porque, queridos, isso também é outro ponto. A flecha, você não vai vir prontinha na sua mão, não. Eu sei que você deve estar pensando, eu vou lá no Amazon e compro. Chega amanhã, chega tudo pronto. Mas a alegoria do Senhor a respeito dos filhos não vêm prontos. Você tem que fabricar a flecha, você tem que fabricar o arco, e você tem que treinar muito para essa flecha, que são seus filhos, atingirem o alvo. Amém, amados? E esse aqui eu peguei lá do Google, tá? Fala assim, ó. Para tornar-se um bom atirador de flechas, exige uma combinação de técnica precisa, habilidade, né? Equipamento adequado, condicionamento físico. As mães que o digam, né? A mãe da Claire, que agora começou a andar. Eita, academia. Ai, ai. Equipamento adequado, condicionamento físico e, principalmente, disciplina mental. Quem aqui concorda que ser mãe precisa de muita disciplina mental? Porque senão você surta, irmãos. Quem aqui já deu uma surtadinha básica? Não diga, não todos, né? Aqui isso não acontece. Disciplina mental. O tiro com arco é um esporte de repetição. Irmãos, tem coisa mais repetitiva do que educar uma criança, um filho? Eu lembro dos meus meninos, até uma certa idade, tinha que mandar escovar dente, era todo dia. Todo dia, gente. Senão não escova, não. E o dia que ele mente para você que escovou? Você escovou o dente? Você vai lá, a escova está sequinha. Menino, está aprendendo a mentir também agora? Gente, repetição. Onde a consistência supera a força. Gostei desse negócio aqui. Então, queridos, a flecha não vem pronta, né? Nós temos que fazer. E eu queria falar um pouquinho de como você fazer. Eu não vou pegar todo, porque é muita coisa. Eu vou pegar só a pontinha da flecha, tá bom? E aí eu coloquei aqui, e aí eu vou terminar, tá bom? Nossa, eu estou me achando assim. Deixa eu ver. Gente, eu estou de parabéns, agora em cabo. Aleluia mesmo. Eu coloquei aqui 5 pontos para a gente fabricar essa pontinha da flecha, tá? Então, você fica ligado aqui comigo. Para fazer a ponta de uma flecha, normalmente são usados 2 tipos de matéria-prima: pedra e metal. É coisa dura, né? Tem que modelar essas coisas aí. E o passo a passo é, primeiro passo a passo, a preparação. Nem sempre, irmãos, você se prepara para ter um filho. Às vezes ele vem, você não estava preparado. Amém? Mas é por isso que uma criança demora 9 meses para nascer. Porque o Senhor te dá tempo de se preparar. Então, a preparação para a maternidade, ela é muito importante. E não importa, deixa eu te falar uma coisa, às vezes você chegou aqui hoje totalmente despreparado. Você vem fazendo uma maternidade fora do padrão do Senhor. Mas Ele te trouxe aqui para te preparar. Amém? Você não está aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui para te preparar. Porque a preparação, ela é muito importante. Ok? Segundo, corte. E isso aqui, amor. Amor. Eu amo todos vocês. Mas eu queria falar irmãos. E falei amor. É porque é muito amor. É muito amor. Corte. Nós fazemos isso o tempo todo com os nossos filhos. Pelo menos eu faço, irmãos, lá na minha casa, né? Como que a gente faz isso? Confrontando tudo aquilo
que eles aprendem lá fora, né? Então, eu lembro que lá em casa era constante essa coisa de cortar, passar a faca tramontina mesmo, nas coisas erradas, nas crenças erradas. Isso é o papel de um pai e uma mãe, né, que querem criar filhos para o Senhor. Você não pode permitir ideologias erradas, pensamentos errados a respeito de política, de religião. Não. Você tem que cortar essas coisas malignas. Cortar também, irmãos. Misericórdia. Não quero acusar ninguém aqui. Mas, sabe, você permite seu filho assistir qualquer coisa. Não. Permite escutar qualquer coisa. Às vezes você nem sabe porque é inglês. Você não sabe nem o que ele está ouvindo. Outro dia tinha uma criança aqui no Domingo Kids, não sabe nem falar direito, falando palavrão em inglês. Aonde está aprendendo isso, irmãos? Eu tenho certeza que é no celular. Por quê? Porque o pai e a mãe, a preguiça, né, às vezes é preguiça, irmãos. Às vezes é cansaço também. Mas, meu Deus, põe o celular na mão da criança e ali o capeta está lá. E você está lá, só pensa em dólar. Só pensa em trabalho. E o filho está lá. E o diabo está criando fortalezas do inferno aqui, ó. E você não está sabendo de nada. Está achando que está tudo na paz e no amor. Tá não. O diabo está falando lá no coração do seu filho. Sabia? E o seu papel é cortar. Uma coisa que era muito legal lá na nossa casa, irmãos, eu creio que isso, né, foi muita graça do Senhor. Todo dia tinha culto doméstico lá em casa. Porque as crianças sentavam, a gente sentava à mesa. Isso também é tão importante, sentar à mesa. E ali eles iam falando um monte de coisa que tinha escutado na escola. Professora brasileira falava tanta coisa a respeito de política para os meus filhos, pequenininhos. Às vezes você não conversa com seu filho, você nem sabe o que está na cabeça dele, o que ele está aprendendo. Sabe, irmãos? Não, você precisa gastar tempo com seus filhos. Terceiro, modelagem. Um bom pai e uma mãe estão o tempo todo moldando o caráter do seu filho, segundo a vontade do Senhor. Porque, sabe, irmãos, às vezes a gente olha para o nosso filho e a gente não quer admitir que eles têm problemas sérios de caráter. Eles mentem, às vezes pega alguma coisa na escola, está sempre envolvido em alguma confusão, e você está sempre... Você não quer reconhecer que seu filho tem problema. Ah, não, a culpa é do colega. Eu lembro uma vez que o Pedro... Acontecia lá em casa. De vez em quando ele se metia no meio de umas confusão lá. Aí eu falava, Pedro, por que você fez isso? Ai, meu amigo falou para mim fazer. Irmãos, eu chamava a responsabilidade para ele. O seu amigo falou, mas você escolheu. E a escolha que você fez? Ah, não, a culpa não é sua, não, meu. Você é um anjinho. A culpa é daquele menino lá, do filho da irmã lá, do filho da Jana, que é um demônio. Meu filho não, está debaixo da influência. Corrija os defeitos de caráter do seu filho, você tem que moldar ele. Amém? Mas você tem que reconhecer, às vezes, que seu filho tem problema. Né? Tem criança que é muito afrontosa. Tem personalidade forte. Tem que corrigir. Amém? Quarto, afiação. Aqui eu vou gastar um tempinho maior. Afiação, irmãos, eu ia falar amor de novo. Afiação, irmãos, aponta para a disciplina. Afiar é refinar. Sabe, irmãos, o maior inimigo da disciplina é a preguiça. O maior inimigo da disciplina é a preguiça que os pais têm. Porque dá trabalho. E eu vou falar de vocês, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, ainda bem que a Sara não está aqui. E eu sei que ela não vai assistir isso depois. Existem diversos versículos na Bíblia, irmãos, que falam sobre a disciplina.
E se você não disciplinar os seus filhos, a Bíblia fala que você vai passar vergonha. Você vai passar muita vergonha. E você vai ter muitas tristezas também, né? O nosso papel é ensinar filhos princípios básicos para eles conviverem em sociedade. Ok? Ensinar respeito, ensinar a se portar em todos os lugares, ensinar bons modos, ensinar a ser uma pessoa agradável e honesta. Amém? Isso é uma coisa que eu falo muito com a minha filha, né? Que ela tem uma cara de brava. Ela não gosta muito assim de socializar. Eu falo, filha, você precisa ser mais agradável. Olhar para as pessoas, falar oi, cumprimentar. É pai e mãe que ensinam essas coisas, irmãos. Sabe, a gente quer delegar para a escola, para a igreja. Não, é o nosso papel. Ok? Ensinar a não mentir, não roubar, não maltratar. Criança é muito malvada, principalmente menina. As meninas são muito malvadas. Tem que ensinar elas a não serem malvadas, a não serem falar coisas que machucam os outros. Né? Por que tem tanto bullying, irmãos? Porque ninguém está ensinando. Ok? Então, você tem que ensinar essas coisas a não ser inconveniente, chato. Tem criança que é chata demais. Ensinar que o mundo não gira em torno delas. Ensinar a não serem egoístas, fofoqueiras. Tem criança fofoqueira. Meu Deus, eu que o digo, que elas me contam tudo, tá? Elas falam, não posso nem contar para vocês. Não posso. Eu tenho que falar, meu menino, para. Depois você me conta no privado. Eu quero saber também, eu sou curiosa. Esse é um pecado. Ai, show fofoca, pastor pregou. Ensinar a não serem fofoqueiros, e não apenas ensinar, mas praticar. Sabe, irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho da mentira, rapidamente. Tinha uma irmã, ela reclamava muito comigo que o filho dela mentia, mas ela era tão mentirosa. Gente, como aquela mulher mentia? E eu pensava, mas peraí, mente, por que ver a mãe mentir? Agora, tem algumas outras mentiras que a gente acha que não é mentira. Eu lembro quando o Pedro era pequeno, um dia ele chegou lá em casa com um dente dentro de uma caixinha, assim, numa correntinha, né? E ele falou, mamãe, a professora me deu o dente, meu dente caiu lá na escola. E ela falou que era para mim pôr debaixo do travesseiro, porque a fada vai vir buscar. Eu falei, filho, não existe isso não, meu filho. Isso aí é uma grande mentira. Eu ainda falei para ele, sua professora é muito mentirosa. Aí ele falou, mãe, que é isso? Minha professora não mente, não. Eu tenho certeza que a fada vai vir buscar o dente. Eu falei, não, meu filho, vai não. É o pai que vai lá e põe dinheiro. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Posso mentir para você, filho. Mamãe pode contar um monte de mentira. Mas eu quero te prometer. E ali eu ganhei o coração do meu filho naquele dia. Eu fiquei até um pouco emocionada, porque eu ganhei mesmo. Ganhei o coração dele. Ele fez assim, confirmou. Eu falei, eu quero te fazer uma promessa hoje. Jamais eu vou mentir para você. Eu vou te falar sempre a verdade. E ali eu comecei também, irmãos, a resolver um grande problema. Eu falei assim, mas quero te falar uma coisa. Lá na sua escola eles vão mentir para você muito. Não acredita em tudo que eles falar, não. Lá você só acredita na matemática, no inglês, na biologia. O resto é aqui com a mamãe, ó. Irmãos, aquilo ali foi estratégia de Deus naquele dia. Então, é sobre isso, é sobre o exemplo também que nós damos, né? Não basta somente você criar um bom cidadão. Não se esqueça que estamos gerando filhos para Deus. Porque tem pais que são bons para educar filhos. Mas eles falham na parte espiritual. Eles não trazem os filhos para a igreja. Sabe, queridos, vou te falar uma coisa. Nós é que temos que levar os nossos filhos ao novo nascimento. As pessoas, elas falam assim, não, a criança está salva, deixa, não. Quando é que uma criança perde a salvação? Quero te perguntar aqui hoje. Quando é que seu filho começou a mentir? Você sabe quando que uma criança começa a perder a salvação? Não.
Então, você tem que trazer ela para cá para ela nascer de novo, porque ela nasce com a natureza do pecado. Ninguém precisa ensinar ela a mentir, não. Ela mente. Faz pirraça. Tenho certeza que a Cléia já faz um monte de pirraça. Eu acho que ela já fazia pirraça na barriga. Mas, irmãos, a sementinha do pecado está lá. Então, nós precisamos levar os nossos filhos ao novo nascimento. Olha, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. Esse papel não é da igreja, nem é da escola. Não, sabe, é seu. A gente faz aqui, mas é o seu papel. Amém? Jesus lhes disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Sabe quando é que você embaraça uma criança? Quando você não traz ela para cá, porque elas querem vir. Quer vir, elas falam para mim, pastora, minha mãe não quer vir para a igreja. Falei para vocês que elas contam tudo para mim, gente. Gente, deixa eu contar para vocês, eu descobri, né, uma pessoa me falou que o meu nome é muito poderoso. Ai, eu fiz cara de paisagem, né? Foi, Jéssica? Fiz cara de paisagem, fingi costume. Ela disse que quando fala meu nome na casa dela, vou falar para a Thaís. Ela falou que descobriu a melhor coisa. Eu fiquei assim, achei maravilhoso, amei. Olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E né, isso é algo que me entristece muito, é os pais não trazerem as crianças para o culto, irmãos. Apruma, ok? Eu queria falar uma coisa para vocês aqui, né? Eu tinha falado, a Sarinha não está aqui. Isso aqui eu vou entrar nisso rapidamente, irmãos. Hoje as crianças, elas estão muito ansiosas, ok? E os pais não querem tratar o problema da ansiedade da criança. A raiz desse problema. Não é suposto, irmãos, criança ficar ansioso, não. Eu, na minha infância, só lembro de subir em pé de goiaba, pé de manga, brincar. Você também, Eric? Hoje em dia, não, as crianças estão com ansiedade, né? Na minha época, é só andar de bicicleta, né? Brincar lá fora. Brigar também, a gente brigava com os primos, né? Enfim, mas hoje não. E aí, essas crianças, elas começam a desenvolver umas coisas muito esquisitas. Não quero que ninguém fique chateado comigo, mas eu sou pastora das crianças. Irmãos, as crianças estão se chacoalhando tanto, que elas ficam assim. Aí, às vezes, eu sento na cadeira, eu falo, ô, menino, você está assim, ó. Acalma. Aí, o que a mamãe e o papai faz? Ele pega um brinquedo e põe na mão, para resolver o problema. Ou põe o celular. Não resolve. E aquela criança começa a ficar cheia de tique. Eu e o pastor Augusto, a gente trabalhava no Bradesco. E nós tínhamos um colega lá. Gente, ele tinha tanto tique, ele comia a manga da camisa, ele ficava assim. Fazia assim, né? Só que não era só isso, não. Ele tinha um tanto de tique, e eu vou te falar uma coisa. Quanto mais inteligente a criança é, mais tique. Mais tique. E mais difícil de educar. Quanto mais o seu filho for inteligente, mais ele vai te confrontar. Aprenda isso. Mas é o seu papel corrigir as esquisitices do seu filho. Ô, glória! Estava aguardando. Então, irmãos, teve uma época que a minha filha começou a dar um tique no olho. E era muito esquisito aquilo. Gente, mas foi um embate para vencer aquele negócio e muita oração. E a gente chamava atenção e falava com ela, não, eu não consigo. Era um trem tão esquisito aquilo. E quando o Pedro, uma época, começou a assistir um youtuber, e o youtuber achava que ele era um cabrito. E aí o Pedro começou a conversar igual um cabrito também. Você sabia que, às vezes, o seu filho está repetindo comportamentos esquisitos, você não sabe de onde está vindo?
É alguém que ele está assistindo lá. Gente, mas foi embate, teve choro lá em casa por causa disso, não foi, filho? Teve choro e ranger de dente. Mas eu corrigi com a ajuda do Senhor. Sabe o que aconteceu? O dia que ele foi para o high school, ele chegou em casa e falou assim, mãe, obrigada porque você me corrigiu. Tem muita gente esquisita na minha escola. Meu Deus, aqueles meninos é tudo esquisito. Eu falei, pois é, meu filho, eu fico com a dó. Não tem mãe, não, para corrigir, para ensinar. Sabe, irmãos, é coisa que dá trabalho, mas é seu papel. Não deixe seu filho ficar esquisito, não. Corrige. Começa a ver as coisas que estão acontecendo. Amém? Eita. Ô, glória. E rapidamente aqui, agora eu vou finalizar. Mova-se no espírito profético. Ok? Isso aqui, irmãos, com muito amor e carinho, o Senhor tem me dado muita graça. Eu não abro a minha boca para falar a palavra de maldição dentro da minha casa, não. E se acontecer por algum deslize, eu oro, eu peço perdão, eu falo com eles, mas eu vejo muitas mulheres, né, porque eu tenho mais convívio com elas, dá muita voz ao capeta. Abre a boca para falar coisas tão pesadas. Tudo que você fala é profético. Então, você precisa se mover no espírito profético. Eu lembro também que houve um tempo que o Pedro teve dificuldade na escola. O pai dele falava, não, esse menino aqui é um gênio, só tira nota A. Isso aconteceu. Por quê? Porque ele começou a profetizar. Então, é necessário você profetizar sobre os seus filhos. Profetizar coisas boas, fala coisas boas, sabe, tenha temor de Deus de falar certas coisas. Tenha temor de Deus de abrir a sua boca para falar a palavra de maldição. Amém, irmãos? Fica bravo comigo, não, mas você precisa vigiar, ok? E eu quero concluir aqui, né, que Deus nos deu, irmãos, aquilo que Ele tem de mais precioso. O que Deus tem de mais precioso são as pessoas. Ele nos deu filhos naturais e filhos espirituais para cuidarmos. E a gente tem que fazer isso com muito amor, muito carinho e muito encargo. E eu coloquei aqui, olha, ser mãe é uma dádiva de Deus, é gerar discípulos, é formar caráter, mudar destinos. Vou te falar, você muda o destino do seu filho. E gerações também. E deixar um grande legado. Outro dia o Pedro, né, ele falou assim para mim, mamãe, eu falo mais dele porque ele não importa, a Sara não gosta. Ele falou, mamãe, eu estou com tanta vontade de desistir dos meus estudos, ele vai para a faculdade agora. Eu estou tão cansado, porque, irmãos, meu filho, ele serve aqui na igreja, ele joga esporte, tem dias que dá meia-noite, meu filho está fazendo tarefa, porque ele veio para o ensaio do louvor aqui. E ele é um filho maravilhoso que o Senhor me deu. Eu falei, não vai desistir, não. Nunca deixa isso passar pela sua cabeça, você vai cumprir o propósito, você é flecha. Então, você já parou para pensar no poder de influência que você tem? Irmã, você muda o mundo ao seu redor. Esse mundo aí fora você não vai mudar, não, tá? Ele jaz do maligno. Mas você muda no seu campo. O poder de influência de uma mãe é muito poderoso. Os meus filhos me ouvem muito para a glória de Deus, e eles vão ouvir você também. Amém? Fica de pé. Eu quero chamar as mamães para virem aqui na frente. Amém? Pode vir aqui, não fique com vergonha. Venham aqui. Eu vou pedir a pastora Eliana, a Oliane, a Késia. A Sumaia não está por aqui agora. Mas eu vou pedir ela para impor as mãos sobre vocês, mamães. Amém? Não, espalha aqui, irmãs. Vem para cá aqui, ó. Fica aqui assim. Aleluias. O Senhor
Ele vai dar para você hoje aquilo que você está precisando, que só você sabe. Às vezes você está tão cansada, às vezes tem sido muito difícil para você cumprir esse seu papel de mãe. Às vezes você está triste, porque a mãe também é uma outra coisa. Mãe se culpa 24 horas. A mãe está sempre sentindo culpa, irmãos. Ela está sempre achando que fez alguma coisa errada, que não foi boa o suficiente. Deus quer tirar os pesos hoje. Amém? A sua maternidade vai ser na dependência total do Senhor. Ok? Então, apaga mais as luzes para mim. Nós vamos orar, vai ser rápido esse momento. Mas o Senhor vai liberar algo sobre você. Algo que só você sabe, que você está precisando muito. E Ele vai entregar hoje. Amém? Pode começar a orar, irmãs, em nome de Jesus. Pai, oh Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos deu os nossos filhos. Foi o Senhor, meu Deus, que colocou em nós, Pai, esse desejo, Senhor, de gerar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela bênção que é a maternidade. Pai, eu quero orar pelas minhas irmãs nessa manhã. Senhor, eu sinto fortemente no meu coração. Tira os pesos, tira as culpas, meu Pai. Tira os medos, Senhor. Vai tirando todo medo agora, Pai. Todo medo, Senhor. Todo medo de falhar, todo medo de não conseguir, Senhor. Pai, tem pessoas aqui que precisam muito de Ti. Domínio próprio. Senhor, vai trazendo agora o domínio próprio, Pai. Vai trazendo a calma, Senhor. Vai trazendo alívio, Pai, em nome de Jesus. Tira os pesos agora, Senhor. Derrama capacitação sobre elas, Pai. Eu quero declarar que elas são capazes. Pai, traz alegria, Senhor. Derrama alegria, Pai, sobre a maternidade. Pai, vai tirando toda a tristeza agora, Senhor. Tira toda a tristeza no nome santo de Jesus. Pai, também abre a madre daquelas que desejam ter mais filhos, Pai. Nós queremos liberar, Senhor, essa bênção da frutificação nessa manhã. Eu quero declarar que elas são amadas, elas são mães, mas elas são filhas. O Senhor está me dizendo, você antes de ser mãe, você é filha amada. O Senhor está te capacitando para essa grande missão. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias, oh, cantas, oh, papai. Aleluias, Santo Deus. Santo Deus, tudo é pelo Senhor. Nós queremos depender de Ti, Jesus. Não queremos andar independentes do Senhor, Pai. A nossa maternidade nós entregamos agora nas Tuas mãos, Pai. Oh, Deus, muito obrigada. Pai, abençoa também as nossas mamães no Brasil. Pai, eu quero pedir especialmente pela mamãe do Neymer. Senhor, nós queremos liberar cura sobre aquela mulher, Pai. Cura ela, Senhor, de toda enfermidade. Pai, cura, Senhor, as mamães que estão precisando de cura física. Cura, Senhor, o emocional também, meu Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Nós abençoamos todas as mamães nessa manhã. No nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Sim, pode aplaudir o Senhor.